Muito boa noite, tudo bem? Infelizmente o programa não está sendo transmitido ao vivo, que nós estamos com problemas nas nossas conexões aqui, a fibra ótica está com problema. Mas vamos lá, e amanhã com certeza o programa estará com vocês aí no subnovadireção.com, no YouTube e no Facebook. E o Campeonato Paulista de Automobilismo revelou grandes pilotos e fizeram sucesso nas pistas do Brasil e do mundo. E agora ele passa a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. E para falar sobre a importância dessa conquista, o programa Sob Nova Direção de hoje entrevista o responsável por essa iniciativa, o vereador Floriano Pézaro. Pézaro, perfeito. Sabia que eu ia errar, desculpa. Imagina, Sérgio. E olha, é importante dizer que o problema da transmissão hoje não é da AltV, né? Não. É um problema das operadoras de internet que realmente funcionam mal no Brasil, né? Bem isso aí. É bem isso aí. E a gente pede desculpa a todos os internautas, que tem um pessoal já no chat nos acompanhando. Mas de qualquer forma a gente conseguiu uma TwitchCam. Alguns devem estar nos assistindo já pelo Twitter. Então seja bem-vindo, obrigado, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir até aqui e falar deste importante feito, né? É legal, muito bom. Maravilha. Então conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Bom, essa questão do automobilismo sempre foi uma paixão, né, Sérgio? E paixão é paixão, a gente vai levando ao longo do tempo e tal. E eu fiquei muito feliz porque num determinado momento eu tenho um amigo de muitos anos, o Sandro Kushner, que corria em Interlagos, em várias categorias, e um dia disse para mim, olha, o pessoal do automobilismo agora, estamos falando anos 2000, está completamente abandonado do ponto de vista político, do ponto de vista de apoio político, perderam as suas conexões. Tem um grupo querendo conversar com o prefeito, na época ainda era o prefeito Kassab, que era o Roberto Zulino e uma turma ali de Interlagos, e que tinham categorias, e eu falei, não tem problema, marquei com o prefeito, levei a turma para conversar com o prefeito, a discussão era o calendário do automobilismo paulista em Interlagos, uma série de limitações, uma série de problemas, o autódromo estava passando por essa fase de concessão, né? E isso gerou um monte de problemas com o automobilismo paulista. Fora que o automobilismo paulista já não atraía mais, aliás, ainda não atrai, nós precisamos fazer com que atraia público, porque é um negócio sensacional. E o autódromo, ele é um espaço de lazer incrível para a cidade de São Paulo, especialmente naquela região, que é uma região muito carente. E por incrível que possa parecer também, é um local que hoje tem total acesso por meio público, de transporte público. Então você tem o trem, que tem a estação ali atrás, você tem ônibus, você tem corredores, é muito fácil. Inclusive bicicleta, dá para chegar de bicicleta. Dá para chegar de bicicleta através da ciclovia do Pinheiros. Então, eu acho que é um local, hoje, posso dizer, muito pouco explorado ao longo do calendário do ano. Né? Muito explorado concentradamente na Fórmula 1, o que é ótimo, não tem problema nenhum que seja exaustivamente explorado naquele período, mas tem que explorar o ano inteiro. Explorar no sentido de espaço público, de convivência, de alegria, de emoção, né? Tudo isso que o automobilismo nos dá. E só para concluir, Sérgio, chegamos num momento em que descobrimos que o calendário oficial da cidade de São Paulo, só para o telespectador da AltV ter ideia do que é uma série de eventos da cidade que são, ao serem considerados oficiais, passam a ter o apoio da prefeitura, a divulgação pela prefeitura no site, no caderno da SP Tours, e passa a ter uma divulgação, digamos, eu diria nacional, mas hoje é internacional, porque vai para a internet. Então, no mundo inteiro, quem está viajando para São Paulo, pega um alemão, um francês, um russo, um japonês está vindo para São Paulo, ele olha lá a programação na cidade de São Paulo, ele vê lá automobilismo, se é o que ele curte. Está lá. Esse final de semana, 500 quilômetros de Interlagos, final de semana que vem tantas corridas, final de semana passado às 6 horas de Le Mans. Né? Então, foi uma iniciativa muito feliz a gente ter sido procurado pela federação e por esses outros grupos que se reúnem em Interlagos para colocar a iniciativa como lei na cidade de São Paulo. Agora o calendário do automobilismo paulista é lei na cidade de São Paulo e a prefeitura é obrigada a divulgar e a patrocinar e a apoiar.
Excelente. Essa iniciativa foi sua e entrou em vigor em junho agora desse ano? Exatamente. A gente apresentou no início do ano. Essa iniciativa partiu da comunidade que se reúne em Interlagos. Isso é muito legal, porque uma coisa é você fazer lei como legislador, senta lá e procura fazer uma lei e que muitas vezes não tem aderência da sociedade. A outra coisa é quando você senta com a sociedade, por demanda da sociedade, a sociedade procura o seu vereador, procura o seu parlamentar e diz, olha, nós queremos uma lei que ampare o nosso trabalho, que ampare o nosso desenvolvimento, que ampare a nossa categoria. Então foi muito feliz. Todo mundo ganhou com essa iniciativa. Excelente. Para os nossos internautas e telespectadores entenderem um pouquinho de quanto de dinheiro, qual o volume financeiro que movimenta o automobilismo aqui em São Paulo. Como tudo no Brasil, os dados nem sempre são passíveis de comprovação, mas nós estamos falando aí da ordem de 150 milhões de reais por ano. Eu acho que esse valor ainda é um valor aquém, seguramente aquém das possibilidades. Isso seguramente. O potencial é muito maior. O potencial é muito maior, mas é muito maior. Se imaginar, desde a escola de pilotos, os carros, as peças, as equipes, né? Os mecânicos, os patrocinadores, a televisão que transmite, a rádio que transmite, o público que poderia ser o público pagante. Hoje, quem vai em Interlagos para assistir o Campeonato Paulista de Automobilismo não paga, é gratuito e as pessoas não vão porque não sabem. E as pessoas não sabem porque a imprensa não divulga. Não divulga. Eu tive agora nas 6 horas de Le Mans e era um evento pago, mas tinha pouquíssimo público para um evento extraordinário, extraordinário. Então realmente eu fico muito impressionado com o potencial que a gente tem e desperdiça. Aliás, isso é típica coisa do Brasil, né? Nós temos coisas maravilhosas e a gente não aproveita. Não aproveita esse potencial. E sequer a gente sabe. Não sabe. Bom, você também, o mínimo de espírito capitalista nós temos, né? Nós não chegamos a ter, como diz o Max Weber nos Estados Unidos, a ética protestante e o espírito capitalismo, mas nós temos um mínimo de espírito capitalismo. Não é possível que a gente não saiba ganhar dinheiro. Né? E como eu digo, ganhar dinheiro não é explorar, mas é movimentar a economia, gerar emprego. Né? Ganhar dinheiro significa gerar emprego, porque o automobilismo não vai ganhar dinheiro, a prefeitura não vai ganhar dinheiro. Mas o circo do automobilismo, como é o circo da Fórmula 1, poderia gerar muito recurso. E esse recurso, esse dinheiro gerado, ele só poderia fazer bem para a sociedade, né? Para o telespectador, para os que vão acompanhar lá ao vivo, na geração de emprego, de renda. Né? Que é coisa mais incrível do que esses mecânicos que a gente vê lá em Interlagos, que são verdadeiros gênios da mecânica automobilística dos dias de hoje, né, que é uma mecânica altamente sofisticada. A gente pensa em mecânico, o sujeito trocando carburador. Não. É tecnologia pura. Imagina, eles são altamente sofisticados, esses mecânicos. É de tirar o chapéu. E nós temos um jornalista no estúdio aqui, vocês não podem ver que ele está escondidinho. Se você quiser, Wagner, fazer alguma pergunta, por favor, que ele é altamente especializado em automobilismo também. E é um prazer te receber aqui no programa também. Então fica à vontade, viu? E nós temos algumas fotos que nós vamos mostrar, aí eu vou pedir para a Sara colocar aí, são as fotos de número 1 até 29, que em função da Lei 15.780, que foi realizada agora no dia 3 de agosto, uma homenagem ao automobilismo paulista, e várias pessoas bem conhecidas do meio foram homenageadas. E aí nós temos até o vereador vai falar para a gente agora. Falando. Não, esse evento foi extraordinário, porque a gente fez a lei e para comemorar a lei, a gente fez um evento na Câmara Municipal. Estou eu e o meu colega de bancada do PSDB, o vereador Zuzinha, né? Uhum. E aí homenageamos figuras incríveis do automobilismo paulista. Pega os nomes para mim, Fábio, aqui. O João Balder, o Pedro Vitor Delamare, o Camilinho Cristófaro, o Rui Amaral Lemos Júnior, a Patrícia Patti, o Anísio Campos, o Bird Clemente, né? o Alfredo Guaraná, né? E o Roberto Zulino.
que é um grande parceiro, vem nos ajudando muito. Então olha o Camilo Cristófaro. Então realmente foi Francisco Lameirão, foi um evento muito emocionante. Eu vi muita gente chorando nesse evento, de tanta emoção, como o Emílio Zambello, como o automobilismo, ele... Olha o Roberto Zulino. E graças Esse ao é nosso... o Roberto Zulino recebendo a placa pelo Ingo Hoffmann. Muito bom. Porque tiveram alguns que não puderam participar. A filha do Patti. Do Zé Carlos Patti. E... Anísio Campos. E graças ao nosso diretor diretor aqui do programa, já trouxemos desses aí, provavelmente 70%, né, Glaucio? Já passaram aqui pelo programa. O Glaucio acompanhou lá, esteve lá conosco. Uma curiosidade, o filho do Chico Lameirão, que foi homenageado dele, está na Fórmula 1 atualmente. Está na Fórmula 1. Projetista. Projetista. Não, é sensacional. Olha, realmente é incrível. O Zulino estava me contando como que a gente desperdiça, Sérgio, talentos, né? Esse é o Moita, que trabalha lá nos transportes metropolitanos, recebido pelo Gilberto dos Santos, que foi locutor, né? Fazer uma homenagem aqui também ao Gilberto dos Santos e ao Moita e o Rui. O evento foi muito emocionante por conta disso, porque mostra que o automobilismo passou por uma fase de glória e é uma fase que a gente quer recuperar, né? Eu acho que eu assumi um compromisso nesse evento e com essa categoria, né, de recuperar o prestígio político, em primeiro lugar, que o automobilismo paulista já teve. Eu acho que com o prestígio político a gente traz a mídia, traz recursos, traz a prefeitura, traz o governo do estado, traz as empresas estatais, Sabesp e outras, para investirem novamente nas categorias. E justamente pegando o gancho agora do que você falou, no passado o público ia muito para o autódromo, para qualquer evento, qualquer porte de evento. Hoje não, hoje você vai uma Stock Car, é vazio. Apenas a Fórmula 1 é que traz muita gente. Do que será que é isso? Não, é uma coisa triste, né? Porque nós chegamos a ter em Interlagos, no período áureo, digamos, do automobilismo, nós chegamos a ter 10, 15 mil espectadores lá. 15 mil espectadores lá. Então, é uma coisa... Você imaginar que hoje você chega no autódromo e, sei lá, deve ter 500 pessoas. Se tiver. Né? Se tiver, e a gente já teve 15 mil. Então, é preciso recuperar. É preciso que as pessoas saibam, e você que está nos assistindo pode ajudar nisso bastante, você que gosta de corrida, gosta do automobilismo, gosta de mecânica, gosta de carro, que é uma paixão nacional, pode nos ajudar também divulgando, compartilhando no seu Facebook os eventos, convidando para ir para Interlagos, né? Tem uma página no Facebook do programa, qual que é a página? Do programa nosso. facebook.com/Sob Nova Direção. Então, Sob Nova Direção, no Facebook Sob Nova Direção, se digitar aparece lá. A página você consegue acompanhar também as notícias do automobilismo. É importantíssimo. É importantíssimo. E compartilhar essa entrevista, compartilhar outras questões que a gente está divulgando. Inclusive também no meu Facebook, se quiser, que é Floriano Pêsaro. Pêsaro é P-E-S-A-R-O. É fácil. Que logo mais também nós vamos postar na página do programa e também no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com. Vamos estar compartilhando. Lá vamos dar todas essas informações, a própria entrevista de hoje. Temos uma pergunta aqui do Wagner, muito bom, que está aqui conosco. O que aconteceu com a escola de formação de mecânicos que funcionava dentro do autódromo? Então, é uma judiação, né? Eu falei da escola de pilotos, esqueci da formação de mecânicos, né? Ela foi fechada. Uma pressão imensa da direção do autódromo depois da concessão, me parece. Se eu estiver errado, você pode me corrigir também, mas me parece que foi isso. E custos altos, né? Quer dizer, em vez de olhar a escola de mecânicos como uma oportunidade de expandir um curso profissionalizante, né? Expandir trabalhadores numa área interessantíssima. Você imagina você espalhar
mecânicos por toda a cidade, para que, especialmente nas regiões mais carentes da cidade, você tenha uma mecânica que possa consertar o carro, deixar os carros sempre em ordem e tal. Isso é quase uma utilidade pública, né? Verdade. E, infelizmente, a escola foi encerrada, nós vamos brigar para reabrir, e acho que são brigas boas que a gente tem pela frente. Olha aí, ó, que bacana. Que bacana, e o que precisar do programa para divulgar, a gente está aqui também o programa é essencial, apoiando. porque a comunicação é essencial para a gente divulgar aquilo que a gente faz. Com certeza, sem dúvida alguma. Então, aproveitando, temos nesse final de semana em Interlagos, 500 quilômetros de Interlagos, vai ser domingo, entrada franca. Quem quiser, então, vai para lá, não gasta nada, pega o trem, desce do ladinho, não precisa nem ir de carro até lá. Então é fantástico. Vai. Não, e Fórmula V também? Fórmula V. Isso, pilotos antigos. Também. Olha só, muito Não, bacana. E leva as crianças, né? Leva criança. Porque os jovens gostam. Os jovens gostam. Então leva criança, leva pai, leva parente, né? Faz o piquenique lá, tem lanchonete. É um programa de domingo. Não preciso dizer mais nada, é um programa de domingo. É uma diversão. Eu, Floriano, recomendo. Vá ao autódromo. Você vai se divertir. Além da emoção e dos roncos dos motores que são impressionantes. O Fórmula V, R$10. A entrada, carro, R$10. Ah, para carro, R$10. Então, ótimo. Tem estacionamento lá, né? Excelente. Então, é baratinho. Se quiser ir de carro, vai de carro. Pode ir de trem, de carro, de bicicleta. Isso aí. E de ônibus. E de ônibus. Tem corredor. Com certeza. Voltando agora para os pilotos, os grandes pilotos, sempre que a gente entrevista alguns aqui, eles falam sobre essa importância do antigo traçado de Interlagos. Então, que ele tinha uma importância na formação de pilotos. E as ideias são de ter algumas alternativas que se possa utilizar novamente para isso. Tem alguma coisa em vista disso? Bom, eu não entro muito no mérito técnico do autódromo, né? Porque eu não sou a pessoa mais recomendada para isso. Aliás, mesmo a confecção dos projetos de lei que a gente está preparando, a lei que foi aprovada e outros que virão, nós estamos deixando a cargo de quem entende do assunto, que é quem está lá em Interlagos, né? Roberto Zulino, Companhia Limitada, todo o pessoal que está lá e que entende. Ele já me falou dessa questão do traçado, da possibilidade de ter dois traçados, de ter um traçado que é o traçado utilizado pela Fórmula 1 e não obstante ter esse traçado, aproveitar o traçado antigo e também transformar numa pista, que em determinadas corridas você faz um traçado diferente, sem prejudicar o traçado atual, né? Mas poderia se pensar em recriar um traçado original. E tem partes lá intactas, né? Então, mas eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida no âmbito da administração do autódromo com as categorias que utilizam o autódromo. E terão não sempre são meu poucas. apoio. Não são poucas. E terão sempre meu apoio. Aliás, nós chamamos o diretor do autódromo lá na Câmara, ele foi. Nós conversamos com o Marcelo Heder, que é o presidente da SP Tours. Ele esteve conosco na Câmara. Nós marcamos agora uma reunião nos próximos dias com ele para estreitar. Daí a importância da política, que as pessoas muitas vezes acham que não tem importância nenhuma. Quer dizer, no fundo, eu, como vereador de São Paulo, estou servindo de uma correia de transmissão entre uma determinada categoria, uma determinada organização civil e o governo. Eles não conseguiram ter diálogo. E por incrível que pareça. Está conseguindo fazer uma intermediação. Uma ponte. Uma ponte. É, E ressaltando a importância disso. Porque, como eu disse, eu vou voltar a repetir, Sérgio. O automobilismo é uma fonte de renda para milhares e milhares de pessoas. Não são centenas, são milhares. Se nós recuperarmos o automobilismo que nós tivemos nos anos 70, nos anos 80, novamente glorificar essa categoria esportiva e trazer de volta o público, nós vamos conseguir ter uma geração de emprego, de renda impressionante na cidade de São Paulo. E lembrar o seguinte, o autódromo Jacarepaguá já era. Então, Interlagos passa a ser o principal autódromo do Brasil. Se nós não tomarmos cuidado como paulistanos e paulistas, daqui a pouco vai ser o de Brasília, o de Goiânia, o de Curitiba, né, o de Maringá. Não, é o de São Paulo, e de São Paulo tem que ser o carro-chefe dos autódromos brasileiros. É verdade. Aproveitando que falamos sobre isso, existe uma pressão para desmantelar
Interlagos, assim como aconteceu com Jacarepaguá e alguns outros por aí, que vão fechando porque parece que Curitiba, se não me engano, também teve problema, né? Salvo engano. Existe a possibilidade de ser vendido para uma incorporadora. Pois é, então existe esse risco aqui? Olha, eu dizer que não existe também apostar muito no futuro, né? Também falar que existe o risco nesse momento é fazer um pouco de terrorismo, né? Não é o meu caso. Eu acho que os empreendimentos imobiliários, eles procuram áreas. O Autódromo de Interlagos é um filé mignon numa área que está se valorizando, que está se revitalizando. Gigantesca a área dele, né? Gigantesca. Mas eu acho, primeiro, o autódromo tem uma área que, se eu não me engano, se não está tombada, está em vias de serem tombada. Porque a ideia é que o autódromo seja tombado. Não pode mexer no autódromo. A outra coisa é você quer construir, constrói em volta e tal. Mas manter ali as competições. O problema do autódromo é a subutilização dele. E ele é subutilizado porque a própria administração pública não ajuda. Se a administração pública ajudasse e patrocinasse e contribuísse com aquele espaço como um espaço público de convivência e de esporte, a gente não teria ele tão vazio. Então, é o dilema de Tostines, que eu chamo, né? Quem vem primeiro, se é fresquinho porque vende mais, se vende mais porque é fresquinho. Ali o autódromo está sendo subutilizado porque a prefeitura não ajuda porque ele é subutilizado. Tem que reverter essa lógica e partir para uma lógica, digamos, um ciclo virtuoso, sair desse ciclo vicioso que a gente vem levando nos últimos 15 anos. E que tal transformar o autódromo, criar um espaço comercial com armazéns e oficinas para gerar renda, para gerar ocupação do autódromo? Bom, o autódromo é visivelmente ocioso em sua grande parte, além da pista e dos boxes. Quando o Walter Feldman foi secretário de esporte, eu fiz uma emenda de R$600 mil para a gente fazer em todo o entorno do autódromo uma ciclovia. Recapeamos tudo em torno do autódromo, dentro do autódromo, no entorno da pista, R$600 mil de recapeamento. E não pintaram. Não pintaram. Depois era para não pintaram com as faixas, enfim, não sinalizaram. Não sinalizaram. E depois era para ligar essa ciclovia à estação de trem, acho que Guarapiranga, né? O Grajaú. Bom, Grajaú era para ligar direto, então o sujeito ia descer na estação Grajaú e vinha, ou vinha de bicicleta direto para o autódromo. Então, a administração pública realmente é muito falha. Mas eu acho, e citar as áreas do autódromo, né? Eu já vi autódromos aí impressionantes, né? Mesmo na França, na Espanha, no Canadá, Montreal, né? Como chama de Montreal? Montreal, na ilha de Notre Dame, mas ali é um parque, só a pista utilizada uma vez por ano. Mas eu vi autódromos que são verdadeiros centros comerciais hoje em dia, né? E os lugares para se assistir tem uma visão quase que plena. Nenhum autódromo tem visão plena. Mas, assim, visões espetaculares. O nosso autódromo, a parte mais nobre, não tem uma boa visão. Agora subiram e fizeram uma área VIP lá, melhorou um pouco. Mas você tem uma visão boa do autódromo, mas você não vê a curva do Senna, né? Mas tudo bem, eu acho que tem que melhorar essa questão da visão, né? Fazer pontos para que se enxergue todo o autódromo e melhorar a distribuição comercial interna, não tem a menor dúvida. Aliás, podia até ter um shopping lá dentro. Verdade. Né? Levar as pessoas para lá. Tem que levar o pessoal para lá, não tem jeito. Tem que alargar as áreas de estacionamento, tem que criar pontes. Hoje, são coisas absurdas. Né? Hoje você está na área da arquibancada dos boxes, né? Em frente aos boxes, ou na área VIP em cima. Aí você quer ir até os boxes, você pode ser credenciado, tal, você tem que descer, dar toda a volta pelo túnel para ir para lá. Pô, por que não faz uma
passarela? Tem a passarela lá no final. Mas a passarela no final, perto da curva do S, você, em geral, é de uma área VIP para uma outra área VIP. Quer dizer, está tudo errado, né? Tem que fazer mais passarela, tem que alargar o túnel. É uma coisa inacreditável um autódromo como aquele, que recebe, bom, na Fórmula 1 nem se fala, mas como essas 6 horas de Le Mans, você tem uma pista para ir e uma pista para voltar. Então você fica com um trânsito imenso dentro do autódromo para as pessoas chegarem aos estacionamentos. Por quê? Porque faz outra. Faz um pontilhão. Hoje em dia você faz um pontilhão em 3 meses. É porque é tudo pré-moldado, pré-fabricado. Você chega lá com as estacas. Você viu o tempo que a gente... Não tem nada a ver, mas o tempo que a gente demorou para construir esse viaduto que liga Juscelino Kubitschek à Marginal Central? 3 meses? Foram 8 meses. 8 meses? 8 meses o viaduto foi entregue, pronto, preparado, sinalizado para os carros andarem, ali em frente ao Parque do Povo. Né? Então hoje é muito fácil fazer isso. E muito mais barato do que fazer túnel. Mas também não é difícil fazer um túnel embaixo da pista. Porque é pequeno também, não é? É pequeno, a distância é pequena. Quer dizer, falta planejamento mesmo e execução. Investimento. Acreditar que o autódromo pode dar. Eu acredito, eu vou lutar por isso. Então, excelente. Estamos juntos aqui também, acreditamos nisso. Porque também sozinho ninguém faz nada. Sozinho né? não faz nada. A gente tem que fazer junto porque... É verdade. Inclusive o Paulo Solari, se estiver nos assistindo, ele é um entusiasta também do autódromo. Esses dias ele me ligou para falar sobre isso aí. E estamos aqui, ainda bem, falando sobre Interlagos, viu, Paulo? Então, homenagem a você, deixa um abraço aí. Às vezes ele consegue assistir, ele deve assistir amanhã, com certeza, né? Que hoje ninguém está conseguindo. Bom, mas fica o meu abraço também para ele. Excelente. E para revitalizar o Campeonato Paulista, tem alguma coisa em vista já? Está sendo feito algo? Não, o que nós estamos pensando, junto com a federação e com os demais colegas, é patrocínio. Né? Conseguir que a prefeitura ponha patrocínio, emendas de parlamentares que possam ajudar a patrocinar. Aí não é patrocinar uma equipe, obviamente, é patrocinar o evento em si. E especialmente na divulgação, né? Usar os jornais, trazer parceiros, né? Assim como, por exemplo, a Bandeirantes, TV Bandeirantes, a Rede Bandeirantes foi parceira da Indy e a Globo patrocina a Fórmula 1, a gente tem parceiros também, né? Quer dizer, por que uma emissora como a Record, SBT ou outra qualquer não possa, a Gazeta, né, patrocinar, ajudar, no mínimo se divulgar, já vai estar ajudando. Verdade. Né, o Campeonato Paulista. Então, trazer as televisões... todas se unam e façam... Todas. Trazer as televisões, trazer as rádios, né? As rádios esportivas. Hoje a gente tem as TVs a cabo. As TVs a cabo são obrigadas a terem um X% de produção nacional, 30%. Então produz, né? Uma parte da produção, por exemplo, é a transmissão anual do campeonato. Por que não? É verdade. Porque isso não é que você precisa ter... A produção nacional precisa ser produção filme, uma telenovela. Não, você pode dizer, a produção nacional de determinado programa vai ser a transmissão semanal, quinzenal do Campeonato Paulista. E pode ter junto com isso programas de esportes, dos campeonatos, claro. Pode ter educação Claro. para piloto, para mecânico, quer dizer, formas tem. Claro. Porque lá se usa também para fazer treinamento de moto, de motociclismo, não se usa? Então tem uma série de atividades para ser feito. As pessoas não sabem, o problema é esse, não sabem. Então eu acho que nós vamos contribuir com a divulgação, nós vamos buscar parceiros, nós queremos colocar recursos e também fazer o pessoal se mexer um pouco, né? Os apaixonados, os aficionados, que voltem a abraçar o nosso automobilismo paulista. Mas com certeza sendo motivados, tendo vislumbrando um futuro bem promissor, esse evento da Câmara foi impressionante. Porque a gente fez o evento sem saber muito bem, quem vem, quem não vem. Aí o Zulino teve uma ideia interessante, Roberto, que foi colocar 2 Fórmulas V, 2 carros da Fórmula V na porta da Câmara. E aí o cerimonial da Câmara, não pode, imagina, pôr carro de corrida na porta da Câmara. A Câmara tem uma rampa grande, né? E não pode. Ih, não pode. Liguei para o presidente da Câmara, que é o presidente Zé Américo, né? Falei, Zé, nós estamos fazendo aqui uma sessão solene, em homenagem ao automobilismo paulista. Nós queremos colocar 2 carros de corrida na porta, para as pessoas sentirem emoção, sentarem dentro do carro, fotografar e tal. Pode pôr. Pusemos. Olha, juro, fazia
fila na porta da Câmara Municipal de São Paulo, viaduto Jacareí, número 100, fila de gente para fotografar o carro, para entrar dentro do carro, para filmar dentro do carro. Olha que beleza. E isso foi motivando as pessoas, né? As pessoas lembraram que existe corrida em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. A próxima aventura nossa, eu vou precisar do apoio de vocês, Por favor. é a gente pegar os carros, sair lá do autódromo, ir até a Câmara e voltar. No dia municipal em homenagem ao automobilismo paulista, a gente fazer um evento desse, os carros na 23 de maio. E com todas essas feras do automobilismo imagina. juntos, né? Imagina o sucesso que vai ser isso. Com certeza. Tenho certeza absoluta. Muito bem. Você é presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. E quem faz parte desse grupo e quais trabalhos envolvidos? Bom, as frentes parlamentares elas são criadas por vários vereadores, né? Junto comigo está o vereador Nabil, o vereador Policy, o vereador Yang, Mário Covas. Inclusive temos fotos, né, Glaucio? Quem mais, Fábio, que nós temos lá na frente? A foto 30 e 31 já vai mostrar agora pra gente aqui. Nós temos... Olha, Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Urbana. Esse é o... São vários vereadores, o vereador Goulart também está lá, o Goulart que é lá da região de Interlagos. E essa frente parlamentar está no Facebook, você pode acessar agora, Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Urbana, acompanhar toda a agenda da frente. É uma agenda interessante porque é uma agenda... Uma reunião. É uma agenda importante porque é uma agenda em que a gente discute melhorias do trânsito em São Paulo. Ela hoje está muito voltada para o pedestre, soluções para o pedestre, para as bicicletas e para o transporte coletivo. Eu sempre digo o seguinte, isso é muito importante. País rico, país desenvolvido, é país onde a classe média anda de transporte público, né? O Brasil, a gente ainda tem essa coisa ultrapassada, de achar que o carro é o status, né? Que carro é uma coisa bacana. E claro, o carro era status nos anos 60, nos anos 50, quando uma elite podia ter carro, né? Hoje todo mundo pode comprar um carro, ou quase todo mundo. O problema é esse, é que na medida em que se permitiu que as classes C e D pudessem ter acesso ao automóvel por conta de financiamentos de longo prazo, 50 meses, pagando R$600 por mês, R$500 por mês, no momento em que essa classe social consegue acessar o automóvel, a gente chega para ela e diz, você não pode usar o carro. E ela diz, bom, agora que eu consegui, depois de tantos anos, comprar meu carro, eu não posso usar? Não pode usar. Porque é óbvio que ela não poderia usar. Aliás, eu digo até que eles foram enganados, de alguma forma. Por quê? Porque na medida em que o governo federal acabou privilegiando a redução do IPI e o financiamento de longo prazo para carro, em vez de reduzir IPI para ônibus e trem, e para pneu de ônibus e para combustível, o governo optou pelo automóvel. Mas é óbvio, numa cidade de 11 milhões de habitantes, no momento que você põe 7 milhões de automóveis na rua, é claro que ninguém vai andar. Então é uma enganação essa história, né? Ninguém proíbe o sujeito de ter o carro, mas tem que avisar ele, ó, você vai ter o carro, mas você não vai conseguir andar. Você vai andar no domingo, para ir na casa da sogra. Se conseguir também, né? Que já está ficando ruim. Então, assim, total prioridade ao transporte coletivo. Total, absoluta prioridade ao transporte coletivo. Muita reclamação em relação aos ônibus que estão tomando o espaço dos carros. É inexorável. No mundo inteiro é assim. A exceção dos Estados Unidos, que não é um bom exemplo para nós, porque os Estados Unidos realmente têm imensas avenidas, pistas, as pessoas moram de forma diferente. Os Estados Unidos têm muito trem, mas não tem muito trem urbano também. Não. Tirando Nova York, tem metrô, Miami não tem, Los Angeles não tem, São Francisco tem o bonde, mas não tem metrô, né? Detroit não tem, Chicago tem, mas Chicago tem. Chicago é uma cidade parecida com a nossa. Mas enfim, o que importa é que aqui vai ser ônibus e trem, e metrô conjugado, né? Com uma mobilidade complementar. E o sujeito tem que sair de casa a pé
ou de bicicleta. Tem que ter bicicletário em todas essas estações. Nós estamos sugerindo à SP Trans que coloque um rack de bicicleta na frente do ônibus, não atrás, na frente, porque o motorista vê. Então o sujeito vai entrar no ônibus, ele põe a bicicleta lá, 3, 4, 5 Fantástica essa ideia. entra no ônibus, vai de ônibus, depois desce, pega a bicicleta. Isso tem, sei lá, Eu usaria fácil isso aí. 200 cidades na Europa. E aqui no Brasil é tudo assim, não, mas aqui não serve. Não, isso é maravilhoso. Lá na Dinamarca, ou na Holanda, Paris, maravilhoso. Quando veio a história do Banco Itaú para fazer a história das estações de bicicleta de São Paulo e depois do Bradesco para fazer as ciclofaixas, não, aqui em São Paulo não funciona. Não, aqui não dá. Como não dá? Se dá em Paris, por que não dá em São Paulo? Né? Não, São Paulo tem muito morro. Poxa, as pessoas não têm ideia da geografia de São Paulo. Óbvio que São Paulo tem morro, assim como Paris tem morro, o Montmartre não é morro. Mas São Paulo tem fundo de vale. As principais avenidas de São Paulo estão em vale. E absolutamente plano. Tanto é verdade que se você sair do Brooklyn, do aeroporto de Congonhas, e quiser ir para o centro, você vai pela 23 de maio totalmente plana. Um pouquinho ali no Planalto Paulista, depois desce aqui perto aqui da UTV. Né? Mas não é uma coisa extraordinária. Quer dizer, se a gente conseguir criar uma faixa segregada de bicicleta, você tem gente que pode sair aqui do Planalto Paulista e ir para o centro de bicicleta. Por que não? Até a própria Avenida Paulista, se você pegar aquela calçada daquele tamanho, podia ter ali uma faixa para bicicleta. Aí as pessoas falam assim, mas aqui em São Paulo chove. Bom, mas chove em Londres, chove em Paris, chove em todo lugar. Né? Tudo é uma questão de costume e de mudança de comportamento. Uma coisa eu posso dizer, a pessoa pode ficar feliz ou triste, e não depende de mim, é uma tendência mundial. Os carros vão ter restrições cada vez maiores. Em Nova York, hoje, quem tem carro tem um pesadelo, porque não tem onde parar. Você vai para... Carésimo, né? Carésimo. Os estacionamentos a gente reclama dos nossos aqui em São Paulo, que são caríssimos para nós. Caríssimos. Mas lá em Nova York, você paga 35, 50 dólares para deixar o carro durante o dia. Você vai de táxi ou de metrô. 50 dólares, estamos falando de quase 120, 130 reais. Né? Então, essa é a situação no mundo. Na Europa pouco se usa também. Se usa muito transporte coletivo. E aqui no Brasil, a reclamação nossa é que o transporte não é de qualidade. Então eu vou dizer uma coisa importante também. A qualidade do transporte público vai melhorar na medida em que a classe média volte para o transporte público. Porque a classe média, mais do que o povão em geral, tem capacidade de mobilização e de cobrar das autoridades públicas uma melhoria no transporte. Lá no Rio, a volta do Frescão. Aqui em São Paulo, a volta do Executivo, em alguns percursos. Para tirar a classe média alta do automóvel e levá-la de volta para o ônibus. É muito mais confortável, muito mais rápido. Né? O metrô, então, nem se fala. O metrô nem se fala. As faixas de ônibus vão ajudar muito. Né? O prefeito disse que ia fazer corredores. Até agora não fez corredor nenhum, mas está fazendo as faixas, está pintando as faixas e segregando o ônibus. É bom porque aumenta a velocidade do ônibus. Então, o sujeito que vai de carro, fala assim, de carro eu demoro 1h20, de ônibus eu vou em 20, ele vai de ônibus. É lógico. Eu mesmo moro ali na Vila Nova Conceição, aqui pertinho do Parque Ibirapuera. Eu moro a 50 metros do ponto de ônibus da Afonso Brás, na Santo Amaro. Eu desço do meu prédio, eu pego o ônibus na Afonso Brás, quase todos os ônibus que passam ali na Santo Amaro, São Gabriel e Corredor 9 de Julho, vão para a Praça da Bandeira. Eu vou de ônibus para a Câmara em 12 minutos. É verdade, é muito rápido. Da minha casa para a Câmara de São Paulo em 12 minutos. De carro no mínimo 40 minutos. De carro é 40 minutos. Bom, mas é confortável, vai ouvindo rádio e tal, tudo bem. Né? Vai vendo o tablet ou o celular. Bom, o tablet e o celular não funcionam, porque o 3G não funciona também em São Paulo. Então é melhor ir de ônibus, entende? É melhor ir de ônibus. E dirigindo não pode também, não, né? Não então... pode. É verdade, concordo. Agora, teve um sociólogo que até postamos na página do programa, que falou sobre essa questão da construção dessas faixas exclusivas de ônibus, que parece que o prefeito tinha aí uma verba de 1 bilhão que ia gastar para construir tudo isso. Ele falou que com esse valor, gasta menos botando trem de superfície. Bom, há controvérsias, né? Porque tem gente que defende a volta do trem de superfície, popularmente chamado de bonde. Eu acho que é viável no centro, especialmente ali na região dos calçadões. Se fizer um circular que passe pelo viaduto Jacareí, viaduto Maria Paula, atrás da Praça da Sé,
entre ali no... enfim, faça toda a volta São Bento. Ou em grandes avenidas também? O problema do bonde, quer dizer, não é um problema porque na Europa tem cruzamento. E Mas funciona o bem. problema aqui nós são os cruzamentos, né? Quando se optou por fazer o monotrilho, que todo mundo ainda está criticando muito, eu quero ver quando ficar pronto e as Todo mundo pessoas vai usar. começarem a usar, a maravilha que vai ser o monotrilho. É totalmente sustentável, elétrico, não faz barulho, é rápido. E até desvalorizou alguns prédios ali, né, em vez de valorizar. Mas ele interliga. E os monotrilhos de São Paulo vão todos ser interligados ao trem, ao metrô e a terminais de ônibus. Perfeito. Então eles correm faixas menores, mas eles vão mais rápido. E por que se optou por monotrilho? Porque o monotrilho, ele é uma agressão à cidade, né? Essa tulipa e tal. Do ponto de vista urbanístico, ele é uma agressão. Apesar de que o governador Alckmin já disse que todo embaixo do monotrilho vai ter ciclovia, sempre. Então, virou um padrão, embaixo do monotrilho tem ciclovia e tem árvore. Então, as árvores e a vegetação vai, de alguma forma, escamotear as tulipas, né, que seguram hoje o monotrilho. Mas o fato é que se optou pelo monotrilho pela velocidade que ele dá, porque ele não para, não tem farol. Né? Mas me agrada a questão dos bondes também. Precisa saber aonde pôr. Mas engraçado, Berlim tem no meio da cidade tem trem passando e é como se fosse não é uma tulipa, mas são construções, mas são estradas aqui e embaixo restaurantes, lojas e todo mundo frequentando ali. Isso é bacana. Quer dizer, uma ideia. Tem muitas soluções. Se adaptou à cidade, né? Tem muitas soluções. Eu tive agora recentemente em Jerusalém e eles estavam fazendo um metrô. E eu fiquei curioso para ver o metrô de Jerusalém, né? O metrô de Jerusalém é de superfície. Porque quando eles começaram a cavar, eles encontraram 3 Jerusalém, 4 Jerusalém. Porque, não sei se todos sabem, Jerusalém foi uma cidade que foi destruída ao longo de 4.000 anos. Então não dá para fazer metrô em Jerusalém. Porque às vezes você cava alguma coisa, parece um sítio arqueológico. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um metrô de superfície. E é um bonde. E é maravilhoso, realmente é maravilhoso. Ele corre a cidade inteira e é rápido, limpo. Bom, Roma também, né? Roma também, Milão. Todas essas grandes cidades têm. Então eu acho que a gente deveria voltar a pensar nessa hipótese. É a mais barata de todas. É mais barato que metrô, é mais barato que o monotrilho e carrega mais do que o ônibus. Sim, um ônibus desses nossos grandes que trancam as ruas inteiras aqui carregam até 190 passageiros. Qualquer bondezinho carrega 1.000. 1.000. A capacidade de 2 vagões é de 1.000 pessoas. Então quer dizer, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena com certeza. Vamos falar um pouquinho agora, voltando à política pura, né? Em junho foi aberta a tal da CPI do transporte urbano. Será que isso vai para frente ou só vai travar mais um pouco o desenvolvimento do que temos aí? Olha, eu queria ser otimista nesse campo, né, da CPI dos transportes na Câmara Municipal. Ela foi aberta por pressão popular. Teve lá o movimento Passe Livre, que se diz um movimento apartidário, mas nós sabemos que não é, né? Grande parte do movimento está atrelado ao PT. Mas houve uma pressão muito grande e essa pressão contribuiu para que o preço da passagem baixasse de 3,20 para 3 e uma cobrança nossa, da oposição do PSDB na Câmara Municipal, para que as contas da chamada conta sistema fosse aberta e a gente pudesse de fato enxergar qual é o custo do sistema e do bilhete único na cidade de São Paulo, porque para nós isso sempre foi uma incógnita. E obviamente que o PT fala, mas quando vocês eram governo... Não é essa a questão, é que sempre foi uma caixa preta, sempre foi uma incógnita, nunca ninguém conseguiu saber quanto custa o sistema de transporte na cidade de São Paulo. O subsídio foi aumentando ano após ano, após ano, após ano, após ano. Então, o ano passado, pra você ter uma ideia, nós gastamos quase 800 milhões de reais, meu, seu, de todos nós paulistanos, em subsídio para o transporte coletivo, para subsidiar o bilhete único. Por quê? Qual é o lucro das empresas? Então, nós, o PSDB, cobrou na Câmara Municipal uma postura fiscalizatória do Poder Executivo
e conseguimos, aos trancos e barrancos, criar uma CPI. O PT, que é o partido do prefeito, não topou que nós presidíssemos e nem deram a relatoria. Então, a relatoria ficou com um petista, que é o vereador Paulo Fiorino, presidência. E a relatoria ficou com a vereadora Edir Salles, que é ligada ao Kassab. Então, uma ligada ao governo anterior, outra ligada ao governo atual. E nós do PSTB temos muita desconfiança de que essa CPI não vai dar em nada. Por quê? Porque logo no começo dos trabalhos da CPI, o presidente Fiorilo voltou suas baterias para o governo do Estado. Então já politizou de saída. Então chamou a MTU, CPTM, metrô. Nem tem prerrogativa para isso. Mas como existe a integração do bilhete único, o tema foi integração do bilhete único. Então eles foram lá. E aí os técnicos foram, prestaram todos os esclarecimentos e tal. Eu dizia ao Fiorilo, não transforma essa CPI numa CPI política, porque não vai dar resposta para a sociedade. A sociedade quer saber o que aconteceu. Sabe o que a sociedade quer saber? Quer saber quanto custa o ônibus, de verdade. E aí não adianta chamar o metrô, porque eu queria lembrar, metrô, CPTM, os trens, e os ônibus da MTU são empresas públicas, sem fins lucrativos. O metrô não tem fins lucrativos, nem a CPTM. Então todo o dinheiro arrecadado na conta sistema, nas empresas públicas, é reinvestido. A pergunta que se faz é o seguinte, e nas empresas privadas? Onde estão as empresas privadas concessionárias do serviço público? Na capital, SP Trans. Então, quem tem que abrir a conta são as empresas privadas de ônibus. Elas é que têm que abrir as suas planilhas de custo. A CPI deveria fazer uma profunda investigação nas contas, uma auditoria para saber de fato quanto essas empresas gastam. Entendeu? É isso, é simples assim. Mas eu, do que eu estou vendo, não acredito. Nós não temos força suficiente, a sociedade parou de se mobilizar. Cadê? Tem que ir para a rua de novo. Tem que ir para a rua. Cadê os jovens? Vai para a rua, vai gritar, Concordo. vai lá na Câmara, cobra a CPI. Precisamos urgentemente. E tem uma outra coisa que eu acho que poderia ser utilizado, a publicidade ser revertida em bônus para a passagem. Que no metrô você vai, está cheio de propaganda. Nos ônibus pode ser usado como forma de publicidade. E por que não é feito isso, né? No metrô é feito. Quer dizer, todo o dinheiro, de novo, eu repito, todo o dinheiro do metrô e da CPTM em publicidade volta para a empresa. A empresa tem a obrigação legal de gastar 100% da sua arrecadação em investimento. Então não tem problema com essas empresas. Né? O que tem problema são com as empresas de ônibus. Agora, os ônibus em São Paulo são terríveis. Agora, não, é um lixo. Cara, é um lixo. Agora, por que não faz a propaganda? Porque a lei Cidade Limpa proibiu a propaganda nos ônibus também e nos táxis. Mas precisa rever. Precisa pensar o seguinte, bom, mas e se a propaganda ajudar a subsidiar a tarifa? Vamos fazer, não tem problema nenhum fazer. Eu acho que tem, nos ônibus. Óbvio que ninguém quer aquela cidade suja de novo de poluição visual, com outdoor em todos os lugares, mas uma publicidade regulada, vamos fazer. Hoje a publicidade é válida no mobiliário urbano. A empresa que ganhou a licitação do mobiliário urbano na cidade de São Paulo, que faz os pontos de ônibus e tal, aliás, um ponto de ônibus, na minha opinião, 100% equivocado. Né? Vidro, transparente, o sol bate, tem uma careca do Sérgio. Tudo bem. Não tem onde é Brasil, né? É Brasil. O banco é de Mas ferro. é bom que eu posso ir lá me bronzear, eu posso esperar o ônibus me bronzeando. Bronzear careca. Rasga a calça. É verdade. Rasga a calça das pessoas, porque é um banco de aço. É verdade. E tem a publicidade lá. Por que só essa empresa tem publicidade? Essa empresa concessionária do serviço público de imobiliário urbano está ganhando rios de dinheiro. Rios de dinheiro. Mas por que não pode ter... Aliás, até acho que deve ter pressão dessa empresa para não ter propaganda em publicidade em ônibus e táxi. Então tem que romper, porque daqui a pouco é um monopólio dela. É verdade. É verdade. E tem que ser revertido isso, né? Claro. Para as melhorias. O dinheiro que arrecadar de publicidade pode ser gasto em subsídio da tarifa. Excelente. Bom, aqui está o nosso livro de autógrafos. Por Muito favor, obrigado. faça a gentileza de autografar para nós. Que bom. Ao E Sérgio, nós agradecemos isso. E aos amigos Wagner, o Wagner, com com W, né?
Wagner e Glaucio. e Glaucio. E a Sara também, que E a Sara, está lá nos apoiando no Switcher. nossa, eu ia dizer produtora, mas não é produtora, Ela é suporte, nossa né? técnica. Nossa técnica de Switcher. Técnica. Um forte e querido abraço a vocês e ao nosso queridíssimo público que nos assiste. Muito obrigado. Floriano Pêssaro. Então nós que agradecemos a presença do vereador Floriano Pêssaro aqui e deixamos uma dica no primeiro seminário da Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Urbana com o tema a bicicleta, perdi aqui a bicicleta em São Paulo, políticas públicas para transformar a cidade. É maravilhoso. Dia 25 de setembro. 25, quarta-feira às 15 horas. Lá na Câmara Municipal de São Paulo, um dia especial, nós vamos receber a secretária Janet Sadikan. Janet Sadikan, que é a secretária de Transporte de Nova York, que vem falar para nós como ela conseguiu em Nova York que o pedestre e a bicicleta tivessem prioridade sobre o carro. Olha que maravilha. Espero que aprendamos alguma coisa com ela. Muito bom. Que ela está desde 2007 lá. Sem dúvida nenhuma. Excelente. Estaremos lá, com certeza. Vamos Muito prestigiar obrigado. o evento. Muito obrigado. Tá joia? Vereador, muito Obrigado, obrigado Sérgio. pela Muito presença, obrigado. felicidades e até a semana que vem. Lidou aqui a Motor Machine. Legal. Obrigado. Um abraço.